Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, voltamos a discutir um diploma que já cá deu entrada nesta Casa e que se propõe desta vez a alterar a orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para garantir o financiamento do helicóptero de combate a fogos florestais. E nós, uma vez mais, concordamos na generalidade com a medida por trás desta proposta. Em relação ao combate aos fogos florestais, ao combate aéreo, o JPP manteve sempre a sua opinião e a sua postura de que a responsabilidade da cobertura de defesa do território nacional, que inclui a região autónoma da Madeira, deve necessariamente ser da responsabilidade do Governo da República. Mas, mais uma vez, não deixa de ser irónico que o partido que propõe este diploma tente, como vimos ainda há pouco, passar deliberadamente uma borracha no passado. Tente ocultar aqueles que foram anos de inércia e de absoluta impassibilidade que levaram a milhares e milhares de hectares ardidos, que consumiram casas e bens dos madeirenses, que consumiu o património dos madeirenses, o nosso ambiente, as nossas florestas e, infelizmente, algumas vidas humanas. E nós não nos esquecemos do passado. Os madeirenses também não se esquecem do passado. Nós não nos esquecemos que estes meios só cá chegaram em 2018 porque o PSD Madeira sempre se negou, sempre recusou a integrar estes meios de combate aéreos na região. Nós não nos esquecemos que durante anos, a oposição defendia acerrimamente a utilização deste tipo de meios nos combates a fogos florestais e durante anos as respostas dos sucessivos governos do PSD mantiveram a obstaculização política. Nós não nos esquecemos das palavras do então Presidente da Câmara, Miguel Albuquerque, da Câmara do Funchal, a criticar todos aqueles que defendiam a integração deste meio de combate aéreo e as declarações de diversos governantes sociais-democratas que, no passado, recusaram o helicóptero, alegando a orografia da região e alegando que esta mesma orografia não permitia o ataque por meios aéreos. Nós não temos memória curta. Por isso é que não podemos deixar de nos surpreender quando estamos perante um diploma que logo no seu preâmbulo diz, e cito, a região caracteriza-se por uma orografia muito particular, sendo comum as áreas de difícil acesso terrestre, referindo ainda que, neste contexto, o meio aéreo apresentou-se como uma necessidade premente, sendo o seu papel de elementar importância nas referidas áreas de difícil acesso terrestre. Aparentemente, a orografia regional mudou quando mudou as cores do Governo da República. Porque quando lá esteve Pedro Passos Coelho, nunca sequer foi ponderada a possibilidade de se exigir da República o que quer que seja. Mas assim que as cores do Governo da República mudaram, muda a intenção dos governantes regionais. Algo semelhante, aliás, ao que acontece nos municípios da região. Assim que mudam as cores dos municípios da região, muda o interesse estratégico do Governo regional nesses mesmos municípios. Mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nesse aspecto, o JPP está completamente e perfeitamente à vontade. Estamos perfeitamente confortáveis para falar de meios de combate aéreos, porque desde o primeiro momento, desde o primeiro dia em que colocamos os pés nesta Assembleia, defendemos a intervenção de um meio de combate aéreo todo o ano e, obviamente, com o pagamento pela República. Entendíamos que estes deveriam ser inseridos no concurso público lançado a nível nacional. E, neste sentido, relembro a Vossas Excelências que em maio de 2015, quando ainda era Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, a bancada do JPP foi a primeira bancada a solicitar garantias ao novo Governo Regional, liderado por Miguel Albuquerque, para a utilização de aeronaves dotadas de capacidade de intervenção nos combates aos fogos. Relembro também, Vossas Excelências, que nenhuma palavra foi proferida pelo Governo Regional sobre essa temática durante o período em que Pedro Passos Coelho era Primeiro-Ministro. Nenhuma palavra do Governo Regional foi proferida sobre esta temática e foi, claro, a omissão deste assunto no próprio programa do Governo Regional. Nada. Zero. Nem uma palavra. Uma autêntica vergonha por parte de Miguel Albuquerque. Só depois de uma nova desgraça em 2016 e de muita, mas mesmo muita pressão popular, é que, efetivamente, Miguel Albuquerque se juntou à oposição desta Casa e, efetivamente, o Governo Regional decidiu ceder a esta pretensão. Da mesma forma que cedeu quando referi que iria garantir as negociações desta verba no Orçamento de Estado. E hoje sabemos que, uma vez mais, Miguel Albuquerque cedeu, não conseguiu negociar com a República a garantia das verbas, apesar, e relembra toda a gente, apesar da abstenção do PSD Madeira no Orçamento de Estado de 2022.
Neste sentido, eu repito aquilo que já cá disse, nós entendemos que os meios deverão ser garantidos para a República, mas se isto acontecer, não podemos deixar de garantir este meio essencial para a defesa das populações. Quando gastamos muito mais do que estes 2 milhões de euros anuais em reflorestações completamente desadequadas, quando optamos por espécies menos resistentes ao fogo, o que tem um efeito exatamente contrário à tal propagandeada prevenção de incêndios. Quando continuamos a permitir um matagal desordenado de eucaliptos, acácias, pinheiros em cotas de altitude, muitas delas, inclusive nas tão faladas e ainda há pouco referidas faixas corta-fogo, quando esta área deveria de ser ocupada necessariamente por prados verdejantes, com zonas de pastoreio devidamente ordenado e núcleos de árvores menos propícias ao fogo. Mas também, quando gastamos milhões de euros a abrir vias de comunicação, como a Estrada das Ginjas, quando os relatórios das organizações internacionais como a Unesco ou como a UCN relatam para um aumento do risco de incêndios. De facto, o único relatório que não aponta para o aumento de risco de incêndio na abertura da Estrada das Ginjas foi aquele relatório pago pelo Governo Regional quando quis abrir a estrada. Para as Estradas das Ginjas estão previstos 12 milhões de euros. Dava para pagar 6 anos de helicóptero todo o ano. 6 anos. O problema não é, de facto, a falta de dinheiro, é falta de estratégia, senhores deputados. É falta de estratégia, é falta de planeamento. E é uma constante irresponsabilidade de quem coloca as quesilhas político-partidárias à frente da segurança dos cidadãos, a salvaguarda dos seus bens partidários à frente da salvaguarda dos bens dos cidadãos, do património dos cidadãos, do ambiente regional e a continuação da preservação do espaço florestal da região autónoma da Madeira. A segurança da população não é, nunca pode ser, nunca poderá ser um caso político. E não é a atirar cinzas para os olhos dos madeirenses e a projetar para a República as incapacidades internas que nos farão esquecer do vosso passado governativo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rafael Nunes, do JPP.